Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e estamos de volta. Sim, meus amigos, antes de mais nada, desejar aí um feliz ano novo para todos. Estou gravando isso aqui já no dia 1º, já no ano de 2023, pois é, o 2022 ficou para trás, mas ainda obviamente tudo aqui não muda nada, é basicamente isso. Mas enfim, agora começa o novo mês, esse mês de dezembro aí do ano passado, de 2022. Foi um pouco complicado, eu não postei muitos vídeos, mas eu vou voltar agora, tá? O meu computador ainda não chegou, ainda falta chegar a minha placa de vídeo, o kit de placa de vídeo não, o kit de placa-mãe com processador, com memórias. Falta chegar esse kit, chegou a minha placa de vídeo que eu tinha comprado lá da China também, já chegou, mas a placa-mãe não tá querendo vir não, tá complicado. Mas enfim, eu vou tentar gravar aqui o máximo que eu posso. Então tem aí assuntos que eu deveria ter gravado antes e não gravei. Então eu vou gravar agora mesmo que ele esteja um pouco atrasado, tá? O pré-vídeo de hoje, já no ano 2003, a gente vai falar um pouquinho, porque é um assunto que eu acho interessante, que é o metagame sem o Tier 0. Como vocês sabem, aconteceu a banlist no nosso G, que você pode ver aqui em cima, ó. Banlist essa aqui deu uma capada, uma rasteira forte no Tiara Laments, tá? Que era o Tier 0 por lá há muito tempo. E junto com ele, o deck que seria talvez o imediato ali em seguida, era o Chatrylar. E aí a Konami passou a rasteira no Chatrylar também, que era um deck novo, tá ligado? E foi um pouco estranho, mas aconteceu. Então o Splight, que já estava capado de tempos anteriores, de banlists anteriores, que era o Tier 0 há um tempo atrás, o Tiara Laments, que foi capado na última banlist, e o outro deck que tem um potencial para ser muito forte, que era o Chatrylar, foi capado também. Quem é o metagame? E aí é que explode e abre e volta em todas aquelas questões. Onde? Qual é o deck agora que o meta atual foi irritado? Todos os decks de trás. E aí você tem uma caralhada de decks e meio que o teu metagame agora passa a ser o metagame de um ano atrás. Isso é um pouco estranho, mas é o que está acontecendo. Vamos entender um pouquinho disso porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, eu tô na Ready for Duel, pra gente poder acompanhar um pouquinho. Eu dei uma esticada na tela pra poder ficar certinho aqui com o que eu quero, mas enfim, foda-se, é isso aí. Então esse aqui é o breakdown do metagame que foi feito ali entre os dias 17 e 25 de dezembro lá no OCG, tá? Lembrando, isso é do OCG, beleza? Lembrando que aqui pra gente, a gente tá no formato de Tiara Laments X aí da Tier 0. E ainda vai chegar o Photon Hypernova com os Chatrylar e vai dar uma dinâmica diferente e potencialmente tendo lista antes disso. Mas enfim, no OCG, o que aconteceu? Como eu disse, o percurso do metagame no OCG é engraçado, Coitado deles, eles vivem um Tier 0 há muito tempo, gente. Porque quando lançou POT, eu não lembro quando lançou POT, eu acho que POT é de maio. POT é de maio, cara? Eu acho que POT é de maio. Então, sendo POT de maio, eles entrou sendo Tier 0 com Splight. E aí, depois de um tempo, o Splight dominando o Tier 0, chegou os Ixizos e chegou o Darkwing Blast. E com isso o Tiara ganhou um pouco de força, mas ele não despancou o Splight do Tier 0. Foi depois da lista que capou o Splight e aí o Tiara passou a ser livre, o Tier 0, a partir de julho, que é quando teve a banlist ali aproximadamente. De lá pra cá teve o Tier 0 do Tiara Ichizo e teve a banlist e matou essa parada. Então desde maio, aproximadamente, tem uma margem de erro por aí, mas aproximadamente desde maio eles vêm no formato Tier 0. Com o Splight, que era o deck novo, seguido pelo Tiara, que também era o deck novo, e Ichizo, que eram cartas novas, e unido aos Chatrylar, que também eram decks novos. Então tudo aí foi feito em um prisma de decks novos. Mas só esses decks novos é que foram relevantes, já que o Mathmech, por exemplo, por lá é uma merda. Então, aconteceu isso. E aí, o que acontece depois que esse Tier 0, todo esse Tier 0 acaba? Lembrando que o meta anterior a isso, a gente vinha com Despia, mas Despia tomou hits. A gente vinha com Phantom Knights Brave Token, o Phantom Knights tomou lista, mas depois agora já livrou tudo, já liberou o Phantom Knights, os Brave Token estão livres, mas não tem Griffon. Então já dá uma mudada. Ainda um pouco mais pra trás você tinha um Sword Soul, mas tinha toda a dinâmica de DPE. Então
a gente volta um pouco agora assim ao formato Tier 0. E como vocês podem ver, você tem o Tri-Brigade representando 28% de uso, sendo o Tier 1 do formato até aqui. E aqui pra baixo, se a gente fosse ter uma Tier List, eu acho que tem, cara. Eu acho que, caralho, mano, fizeram uma Tier List aqui, mas eu esqueci de procurar. Será que eu vou ter que procurar agora mesmo, cara? Burro pra caralho. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, velho, na página dos caras. Mas eu lembro de ter visto um gráficozinho como se fosse a tier list do OCG, tá ligado? E eu até acho que nesse cenário vale a pena uma tier list, sim, apesar de ter feito um vídeo lá dizendo que não faz mais sentido ter tier list, né? 21, tá, 20 de dezembro, isso lançou no dia 25. Será que é isso aqui? Não, não é essa aqui. Essa aqui também dá pra gente dar uma olhadinha nele, né? Porque é pós-banlist também. Cadê, mano? Era uma planilhinha que tinha como um bagulho de tier list, S e tal. É, cara, bom vídeo ter. Parabéns aí, você realmente consegue... Aqui, filha da puta. Essa parada que eu tinha visto, ó. Isso aqui eu acho que é antes ainda, né? Porque isso aqui é do dia 19, ó. Então isso aqui diz respeito a essa planilhinha aqui, essa tabelinha aqui, que é de outros torneios, considerando outros torneios meio que imediatamente já a banlist, tá ligado? Então isso aqui é de outros torneios que tiveram ainda o Tri-Brigade ainda como sendo o deck mais representado. Teve aqui um Labyrinth, aqui você tem os Beasted, mas assim, a quantidade de deck é bem pouca, né? Porque foi bem poucos jogadores que jogaram. Traptrix, o Chattelar, o Tiara continua por aqui, e esse deck que vocês estão vendo. A representação seria algo nesses moldes, né? Eu tenho que dar uma diminuída, né? Acho que vocês estão vendo ali. Boom. Tá aí, ó. Com o Tri-Brigade sendo o deck S, né? Se for pra ter um Tier 1, o Tri-Brigade seria esse deck, seguido pelos... tem um Gishk aqui, né? Que é um Gishk Splight, imagino. O Runic e um deck que tá com o Shadow representado, mas deve ser uma putaria forte. Aqui você tem o Naturia, né? Naturia com X provavelmente, Tiara Lines, Flanderize, Exorcista, Labyrinth e outros bagulhos. Mas isso aqui foi no primeiro evento que teve, né? Se a gente passa e adianta nesse aqui, você já vê que tem uma mexidinha, né? Que é isso que a gente tá vendo agora. Já teve ali um leve balanço nesse metagame. Enfim, se a gente passa pra ver aqui, então, Tri-Brigade com 28% de representatividade nesse período de tempo analisado, Labyrinth sendo o segundo deck, estranhíssimo, eu ainda não consigo justificar porque que o Labyrinth tá aqui, mas enfim, Splight tá por aqui ainda, Splight morreu, o Splight Blue ainda tá a 3, o Jet é quem tá a 1, que é engraçado, o Jet é quem tá a 1 e o Starter tá a 1, além do Swap Frog, que deve estar limitado ou algo do tipo, e o Sapo, né, o Elson tá banido. E tem outra coisa que aconteceu que eu não lembro, mas é algo nesses moldes aí do Splight. Mas o Blue ainda tá a 3, então você ainda consegue usar o Splight como sendo uma engrenagemzinha de Blue no Jet, Jet no Starter e boom, Starter em alguma negação. Mas para por aí, porque o que falta é a continuidade. Você tem o Starter, continua por ali, mas e obviamente a consistência fica toda prejudicada. Mas você consegue suprir com Beaver, Sprite, esse tipo de coisa. Mas no geral, como um deck solo, eu acho que tá bem mais fraco. Mas tem 3 Blues, então ainda existe alguma coisa ali. Dragon Link tá aqui seguindo os nossos heróis, apesar dos caras ter colocado... Ah, tá, é o Tiara. O Tiara Laments ainda roubou 4.9 slots no competitivo, todo capado, todo limitado. Ainda é um deck forte. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, ó, esse vídeo aqui em cima esqueci o nome dele, cara. Cláudio, acho que é o Cláudio, que fez top 4 ali no Nacional, né? Tem pra falar dele aqui no meu canal e ele tem um canal chamado Dimensão do Caos. E aí ele tinha feito um vídeo tentando fazer mãos, replicar mãos do Tiara Laments pós a banlist deles. Então se você não tá ligado, dá uma olhada lá nesse vídeo que eu deixei linkado aqui em cima, que ele mostra mais ou menos, apesar de ser bem menos consistente, bem menos forte do que era, ainda é o deck de Tiara, você ainda consegue fazer as coisas. Então naquele vídeo banlist que eu disse que o fato de terem banido a Kit Kalos fazia automaticamente que a Lulu Carlos deixasse de existir, não é bem verdade, porque existe o King of the Swamp, né? Então o Swamp ele substitui um material de fusão, você pode substituir a Kit, aí você faz a Lulu. Então você continua podendo fazer algumas coisas lá, é interessante pra você ver esse vídeo, pra você ver como o Tiara ainda joga. Mas obviamente perde força no geral, porque overall esses outros decks são bem melhores. Dragon Link, Chattelar, Runic, Sky Striker, Splight, Gishk e o melhor deck de todos os formatos, que é o Others, com 35% de decks. Isso aqui, muito mais para te mostrar qual é o melhor deck do formato pós Tier 0, é putaria, é dedo no cu e gritaria. Aqui é
todo mundo aberto, é tudo muito aberto. E lembrando, né, exceto o Labyrinth aqui, meio que... o Kshatriya tá aqui, mas sinceramente essa merda... Mas enfim, fora isso, mano, é os decks de antes, a gente não tá vendo... Lembrando, isso aqui é OCG, tá? Então não existe mais o Griffon, o Brave deixa de existir por causa disso. Eu acho que talvez é uma possibilidade. Não tem mais Desp, então já capou esses decks também. Mas o meta tá bem deficitário, como vocês podem ver. Mas pensando bem pode ser interessante, porque se a gente olha as decklists aqui, isso pode ser até interessante, né? Esse aqui é o Tri-Brigade, que usa Splites, tá? Então você pode ver o Albion, Fractal que tá A2 no OCG. Fractal, você tem o Mercúrio aqui, 3 kits, 2 Kerais, 2 Nervals apenas, eu não sei porquê, mas tudo bem, 2 Nerval apenas. E aí você tem de Splite os Blues, o Jet, que tá limitado, Red, Carrot, e aí você tem os Nimble Beaver com um Nimble Angler apenas, Ash, Maxi, 2 Tanks, porque tá sem o Starter, porque tá limitado, Smashers, College, Crossout, Foolish, porque tem toda essa dinâmica escrota e horrível do Maxi. E aí você tem o Revolt com a Sword, né, que é a trap de Branded, que o Albion joga fora pro cemitério, e 3 Impermanence. Esse é o deck. Eu acho bem estranho esse deck e sinceramente olhando aqui eu não consigo nem identificar o porquê que você usaria ele. Mas o cara usou. E aí você coloca um monte de bicho no campo e o cara consegue jogar Tri-Brigade ainda por cima, né? Então, de Exceed o cara tem o Gigante e o Mannequin Cat. Tem o Light Heart, porque é Blink 1, né? Você invoca só com um banimento do Tri-Brigade. A Mirage, 2 Kit, Fergit, DDL. E aí você tem um do Elfo, um do Sprind, IP, esqueci o nome desse cara, Rugal, um só do Shrug, Apollousa e Access Code. Tudo me faz crer que é um deck bem mais lento, né? O que é interessante. O que eu acho que estraga bem zoadamente essa dinâmica do Maxi, como sempre. Mas olha só, olha o teto desse deck. Parece baixo. Eu não entendo ainda porque que eles ficam usando esse Albion com a Sword, com o Mercúrio. Parece ser um lixo completo, mas são os caras do OCG, eles são diferentões. Faz sentido na cabeça deles. Daí side deck Nibiru voltou a ser uma carta relevante, Draw, Ciclone, Rapsfeather, Evilly e Solemn Judgment. Olhando esse decklist, me parece ser um formato equilibrado, que particularmente eu acho interessante pra cacete, né? E se você olha pra ver aqui os dois principais decks em representatividade, é o Tri-Brigade, que é um deck mid-range, ainda mais do jeito que tá, todo capado, todo fudido, e o Labyrinth, que é um deck de trap, que é o que a gente vai ver agora. O Labyrinth é esse deck aqui, como vocês podem ver, que usa, eu não sei o nome das meninas, né, mas tem a Ariana, tem a outra menina lá, que busca carta e que compra carta quando alguma trap é ativada. Eu não lembro exatamente os efeitos dos bichos, tá, mas enfim. Mas é um deck de trap, como você pode ver, que tem só o Maxi de hand trap, ele usa um desse carinha aqui, né, que é o Sky Prism, e aí um campo só, porque esse campo é um lixo, meu Deus do céu, que campo ruim. Mas ele dá efeitos extras para as suas traps, então é buscável, acho que é tranquilo. Extravagância, essa spell eu nem sei o que é. Essa é a spell que deixa de se ativar traps da mão. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Jesus amado, puta que me pariu, eu não sei o que tá acontecendo, mano. Algo tá acontecendo e não é simplesmente faz sentido o Labyrinth ser esse deck. Não é isso que tá acontecendo, cara, não é isso que eu tô olhando aqui. Mas enfim, foda-se, esse é o deck de Labyrinth. O cara tá usando os punishmentzinhos aqui, os Envily já de main deck e um monte de trap one-off e sabe-se lá Deus por quê. Cara, deck OCG é foda. Mas enfim, é um deck de trap. O Splite, que é o terceiro deck em representatividade, como vocês podem ver aqui. Fenrirzinho one-off. O Fenrir não entra mais e dá efeito pra buscar uma outra carta porque ele tá limitado. Eu acho justíssimo isso acontecer, tá? Apesar do Fenrir ser uma tech boa e tal, mas ele te dá um poder muito forte sendo só uma techzinha, tá ligado? Ainda mais porque existem Kshatriya por lá. Então é igual o Magno, né? O Beasted Magno. Uma coisa que é muito interessante de você ver, esses são os 3 principais decks do formato. Olha o main deck e o side deck dele. Não existem Beasted. O Beasted são as coisas mais impactantes que aconteceram no Yu-Gi-Oh! Nos últimos anos, tá? Com o Darkwing Blast lançado aí, os Beasted são cruciais no formato TCG. E foram cruciais no formato OCG. Se bem que no OCG eles usavam muito menos. Eu até acho muito estranho o fato deles usarem tão poucos Beasteds. Parece que o OCG os caras são malucos, tá ligado? Mas usam muito poucos Beasteds. Sendo que aqui, mesmo em Tiara, tem deck que usam 9 e eu acho justo. É claro que depende da movimentação de como tá o metagame, mesmo dentro do Tier 0 você usa mais ou menos Beasted no Tiara, mas lá eu achava bizarro que sempre usavam muito poucos. Aqui não tem. Então apesar do Beasted ser uma tech que teoricamente é uma tech super forte de Power Creep, que dá Power Creep em outras hand traps, porque além de ser um Diddy Crow Quick, você deixa o bicho no campo, o bicho é grande, e na end phase o Magno pega outro e BUM! Snowbola. É forte, você tem materiais para fazer Link Generics no campo. Mas isso só é relevante porque o Beasted, ele não é um Diddy Crow exatamente. Ele é um Diddy Crow para Light Dark apenas. Então se o meta não tem Light Darks, o Beasted são inúteis
inúteis. E no mundo onde o Tri-Brigade é o principal deck, quem que é inútil? Beasted. Engraçado isso, né? O Labyrinth até tem uns bichinhos aqui, mas obviamente você não quer dar a Beasted nesses merdas aqui. E no Splight também, você não vai usar a Beasted por causa de Splight. Então é interessante que o Beasted, ó, evaporou, saiu de carta extremamente relevante no formato pra nada, porque o Tiara deixou de existir no OCG, pelo menos de maneira muito relevante, o que é engraçado, uma carta tão forte deixar de existir assim, por causa do uso de cartas no metagame. Ele só pega monstro Light e Dark, se não tiver Light e Dark no jogo, não tem por que usar, a menos que seja um deck de Dragon Link ou algo do tipo, porque aí realmente o Magro é bem bom, né? O Lubellion com o Magro, né, a gente fez pega no follow, é interessante. Mas enfim, você pode até usar nesses decks. Aqui o cara tá usando Force, né, porque o Scythe ainda existe por lá, e, bom, então Fenrir, Scythe, 3 blues, eu até fiquei surpreso, achei que o Blue tinha sido irritado, mas não foi. Um Jet, 2 do Red e um Carrot e um Pixies, 2 Nimble Beaver pra um Angler só. Ah, o Swap Frog tá 2 e ainda existe Ronin Toad por lá. Cybers tem também, por que não? Nibiru, Ash e aí o one-offzinho de Belly e de Ogre. Além do semi aqui de Veiler, 3 Impermanence, 3 Maxi, né? No final dos contos é meio que um deck de tech mesmo, né? Então ele tá usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 hand traps em 41 cartas. Se você desconsiderar aqui os College e o Crossout como sendo techs também, né? Então ele usaria 14 hand traps. Sendo que o College e o Crossout é slot para mais hand traps. Mas você precisa se proteger do Maxi porque é um lixo o OCG, né? Mas enfim. E os Prosperity porque estão semi. Interessante. Eu acho legal essa abordagemzinha aqui, tá ligado? É um deck bem mais fraco. Bem mais fraco. E eu acho que isso é bom. Isso é bom. O problema é que eles são todos aleijados, todos fracos, não tem um muito melhor que o outro. Então o metagame disso aqui deve ser uma loucura, você não consegue saber muito bem como que você vai fazer o deck, você vai ter que se garantir no main deck fé, o que é difícil pra cacete, como a gente falando é horrível. Mas enfim, diverso é, pé no chão também e o teto não é alto. Não é, é diferente, percebe a diferença? Que eu reclamei muito do formato pré-pot no TCG, porque ele era muito aberto. Mas era muito aberto com Scythe Lock. Era muito aberto com Scythe Lock, Despers e afins. Mano, você começava. O que você ia fazer? Se você não tivesse ali a quantidade boa de gente, você ia perder o jogo. Acabou. Punk, Brave, é isso aí, você ia perder o jogo. Todo mundo fazia Scythe Lock. Então era muito aberto, ao mesmo tempo muito opressor. Se for muito aberto e tiver o teto baixo, é bom, entende? Então eu acho que é mais tranquilo. Apesar de eu preferir que não seja, mas eu ainda acho que desse jeito tá bom. E é interessante. Já vai acabar, porque alguma coisa vai acontecer no meta. Eles vão lançar alguma coisa. Só que sabe qual é o lado bom? É que essa coisa que eles vão lançar não precisa ser absurda. Ela só precisa ser sólida. Se lançar alguma coisa nova, sólida, acabou esse metagame aqui, tá ligado? Porque isso aqui é metagame de restos de formatos anteriores com decks capados. Mas eu acho que a jogatina é boa. Ela é grind. O teto não é tão alto, apesar de que o cara fazer Scythe Lock e ter o Cybers tem, mas enfim, eu acho interessante. Passamos para o próximo decklist que tem a apresentar aqui pra gente, que é justamente o Tiara Laments. Como vocês podem ver, o Tiara Laments aqui com um Fenrir. E o Fenrir aqui, ele busca a Tiara Laments Kshatrila, que é essa menininha aqui, né? Reino Heart limitado, Shailin limitado, Halfane semi-limitado e a Meiru tá 3. Mudora a 3, tá? Keldo limitado, Kelbeck tá a 3 ainda, não sei porquê. E o Aguido tá a 1, então ele tá usando a engine full do que é permitido de Tiara lá. Tá usando a engine full do que é permitido de... Tiara Laments é engine full do que é permitido de Kshatrila, já que o campo tá aqui limitado, é o Paraísos, né, que é o do Kshatrila, e o Perle-Reino, que é do Tiara Laments. É uma decklist estranha. O Screen tá Tree Off aqui, né, Terraform pra buscar um desses campos. Tem o Orange e o One Off ainda, os caras usam, mano, que doideira de deck. Tem aqui os 3 Swamp, né, como eu falei, junto com a Poly. Se você mila a Poly, você volta com os Shufflers pra esse Swamp poder buscar ela, enfim. E aí ele vira a Lulucaro, já que não existe mais kit. E aí 3 da Trap do Salic, ele tá usando Salic e tá usando o Metanoise. Salic e Metanoise, junto com o Gravekeeper's Trap. Esse é o deck triste de Tiara, e aqui tem a Winda. Ah, então tá bom, é o Winda que eles fazem, então. Tá bom, porque tem um Shadow, 2 Shadow Beast e um Shadow Skumata. Interessante, então é a Winda que é o plano B. Winda, Lulu, Trap. Ainda é forte. Ele tem a fusão de Dark World aqui também, que os caras estão usando. Não sei porquê, mas estão usando. E o Shadow Fusion tá de side deck, cara. Interessante a dinâmica que eles tomaram aqui. O deck é só um deck de combo aleatório, meio freestyle. Então fazer alguma coisa é difícil pra cacete, mas ele existe. Existe, tá aí, você pode fazer ele como sendo um deck de combo pra fazer o Winda, Dragos Tapilha, esse tipo de coisa, mas não é mais o Tiara Tier 0, tá? Então, tá aí, esse é o Tiara Laments. E aí a conclusão final dos nossos heróis, colocando techs como Evelyn, Draw, Judgment, que era coisa que não vinha sendo usado, e esse é o panorama do metagame, pelo menos depois da Banlish, né? Recente assim.
Mas tá aí. É interessante, tá? É interessante, como vocês puderam ver aí, apesar de terem regredido no tempo e não ter decks novos pra poder peitar aqueles ali, pelo menos não lançaram ainda, mas tem nova coleção vindo aí, né? O Cyberstore Axis vai trazer aquele Manadome, alguma coisa assim. Eu não sei se eles vão ser meta necessariamente, pode ser que sejam lá no OCG, mas o meta dele tá parado, tá com um teto mais baixo. Isso é interessante. Apesar de aberto com teto baixo, não tem problema. O problema é diverso com um teto extremamente alto. Aí é zoado. Mas enfim, é basicamente isso. Valeu, falou. Até mais.